Donald Trump voltou ao centro do tabuleiro geopolítico mundial. E desta vez, a decisão é direta, dura e silenciosa. Segundo informações que circulam nos bastidores do poder, os Estados Unidos avançaram para um bloqueio total, mirando o coração financeiro do regime, o petróleo. Navios impedidos de operar, rotas marítimas sob vigilância e uma mensagem clara sendo enviada ao mundo: o cerco está fechado. O petróleo não é apenas um recurso estratégico, ele é a base da sobrevivência econômica, política e militar de qualquer regime que dependa dele. Ao cortar esse fluxo, Washington não dispara um único míssil, mas provoca um impacto tão devastador quanto uma ofensiva militar. A estratégia é simples: asfixiar financeiramente, isolar diplomaticamente e pressionar internamente até o limite. Analistas alertam que essa jogada pode provocar uma reação em cadeia, crise energética, tensão nos mercados e um novo capítulo de instabilidade global. Para os aliados, é uma demonstração de força. Para os adversários, um aviso sem rodeios. Agora, a grande questão é inevitável. Esse bloqueio vai forçar uma mudança de regime ou empurrar o mundo para um confronto ainda maior? O que está em jogo não é apenas petróleo. É poder, influência e o equilíbrio frágil da ordem mundial. Quero saber a sua opinião. Você acredita que essa estratégia vai funcionar? Deixe seu comentário aqui embaixo. A Venezuela Se inscreva vende no e canal transporta para não perder petróleo nenhuma iraniano. análise decisiva como essa. O dinheiro E fique da até o venda final era para assistir a transferido por meio reportagem de completa, mecanismos opacos totalmente para dublada, empresas com estatais todos os iranianas detalhes que e você não aparelhos vai ver na vinculados grande à mídia. Guarda Revolucionária. A Venezuela se transformou no porta-aviões ou na ponta de lança da Rússia, do Irã e da China na região latino-americana. Cuba, por sua vez, continua sendo uma peça extremamente importante para a presença de potências extra-regionais. As autoridades dos Estados Unidos estão descobrindo a teia de uma aliança industrial e militar entre o regime de Maduro e o dos ayatolás. E muita atenção, porque neste momento a notícia mais importante do continente americano é uma decisão recentemente tomada pelo governo do presidente Donald Trump. Eles designaram o regime de Nicolás Maduro, a ditadura venezuelana, como uma organização terrorista estrangeira e também ordenaram o bloqueio total de todos os navios petroleiros. Esta decisão também ocorre em um momento em que um relatório de inteligência foi entregue à Promotoria dos Estados Unidos e revela que a Venezuela transferiu 7 bilhões 821 milhões de dólares de receitas do petróleo para o Irã para sustentar seu programa nuclear e evitar sanções. Esses fundos teriam sido entregues por meio de uma triangulação com a China. Parte desse dinheiro, segundo o jornal ABC da Espanha, que foi o periódico que revelou essa notícia, serviu para financiar a influência política em troca de que o Irã supostamente fornecesse a Caracas, a ditadura de Nicolás Maduro, drones armados e mísseis. E, em meio à pressão militar que exerce contra a ditadura no Caribe, Washington estuda novas acusações contra o regime de Nicolás Maduro. As autoridades dos Estados Unidos estão descobrindo a teia de uma aliança industrial e militar entre o regime de Maduro e o dos ayatolás. Após a apreensão do navio petroleiro Skipper e graças às contribuições documentais e testemunhais de ex-altos funcionários venezuelanos, foi possível descobrir que o regime de Nicolás Maduro financiou o programa nuclear da República Islâmica do Irã. O documento do relatório, que já circula pelos corredores do poder em Washington, D.C., relata o destino do dinheiro. Os projetos e fundos explicitamente vinculados ao Irã somam 4 bilhões 689 milhões de dólares. No entanto, a esse valor somam-se outros 3 bilhões 132 milhões provenientes do desvio indireto de recursos de um fundo chinês venezuelano. No total, Caracas teria entregue a Teherã 7 bilhões 821 milhões de dólares. De acordo com o relatório do Departamento de Justiça, a Venezuela vende e transporta petróleo iraniano. O dinheiro da venda era transferido por meio de mecanismos opacos para empresas estatais iranianas e aparelhos vinculados à Guarda Revolucionária. Dessa forma, o Irã conseguiu sustentar seu programa nuclear e sua rede de aliados armados no Oriente Médio e na América Latina.
O Irã conseguiu manter sua economia sob sanções e financiar atividades hostis enquanto aumenta sua influência política. O relatório afirma que a aliança entre Caracas e Teherã para driblar as sanções internacionais funciona desde 2012. A investigação sugere que o Irã teria identificado supostos depósitos de urânio no sul da Venezuela para seu programa nuclear e... Embora não haja provas disso, Teherã paga com tecnologia de drones armados, mísseis antinávio e capacidades industriais para produzir pólvora, nitroglicerina e nitrocelulose com assistência técnica. Caracas também receberia compensação por ajudar Hamas e Hezbollah a lavar dinheiro. Os ex-funcionários do regime, Hugo El Polo Carvajal e Kliber Alcalá, foram figuras centrais e as peças-chave dessa importante aliança financeira, militar e política. Carvajal e Alcalá foram posteriormente extraditados para os Estados Unidos e hoje cooperam ativamente com as autoridades, fornecendo informações detalhadas sobre corrupção, narcotráfico e outras atividades ilícitas do regime de Nicolás Maduro. Bem, quando a gente toma conhecimento dessa informação que veio à tona pelo jornal espanhol ABC, na verdade, para quem está na região e acompanha o tema, isso não deveria surpreender muito. Isso já vem acontecendo há muito tempo, já faz vários anos. Se você pesquisar na internet, verá claramente que desde o período de 2008 até 2009, durante a presidência do então presidente Hugo Chávez, ocorreu uma reaproximação importante e significativa com o Irã. Esse programa e o perigo que representava, feitos por fundações que acompanham esses temas. E depois também, o outro ponto é que a atenção acabou se voltando mais para o petróleo e para a triangulação do petróleo. E para o bloqueio, em relação a esse tema, e não tanto ao tema nuclear. Na relação entre Irã e Venezuela, o que o Irã iria fornecer era, neste acordo, intercâmbio econômico, intercâmbio cultural e, sobretudo, intercâmbio militar em temas de defesa e segurança. Nesses anos, já nos anos de Maduro, é possível ver esse armamento, digamos, nas mãos dos venezuelanos, armamento de origem iraniana. Então, a relação tem sido muito próxima. Foi estabelecida uma linha, um voo direto de Teherã para Caracas. Um conhecido aqui me contou que hoje em dia nos aeroportos, especialmente no principal aeroporto da Venezuela, já não há mais placas em inglês e espanhol como era comum anteriormente, mas sim em espanhol, chinês e espanhol iraniano. Isso, de fato, mostra claramente o grau de proximidade e a força da relação que eles estão alcançando atualmente, o que é bastante significativo e digno de nota. Alejandro, também queremos saber, um relatório de inteligência apresentado à Promotoria dos Estados Unidos denuncia a transferência de 7,821 bilhões de dólares. Você acredita que a pressão militar de Donald Trump contra a ditadura tem relação com o risco que isso representa para a segurança internacional? Essas alianças... Não há dúvida de que está claramente relacionado, porque é, sem sombra de dúvida, um fato fundamental, digamos, de certa forma, usando uma expressão militar, a Venezuela se transformou no porta-aviões ou na ponta de lança da Rússia, do Irã e da China na região latino-americana. Cuba, por sua vez, continua sendo uma peça extremamente importante para a presença de potências extra-regionais. Continentais na região, mas a presença da Venezuela, justamente naquele momento, não só deu oxigênio, como também salvou a ilha de Cuba nos anos difíceis do período do pós-guerra. Fria, principalmente com a valiosa ajuda do presidente Chávez, mas também é importante destacar que a Venezuela serve como base para financiar operações, promover intercâmbio e, sobretudo, há uma grande preocupação com a questão do terrorismo. Aqueles que estão observando esse tema, então, pode financiar ou ajudar atividades terroristas, movimentos de pessoas com passaporte venezuelano que podiam entrar e sair dos países da região. Portanto, sim, é motivo de grande preocupação. Fala-se, por exemplo, do Tren de Aragua, um cartel também venezuelano que ganhou fama nos últimos tempos.
que também foi apoiado ou financiado ou apoiado pelo próprio governo da Venezuela.